Vamos acompanhar vaias, porque as vaias surgiram lá no jogo do Real Madrid. Vini Júnior e Bellingham vaiados. Acho que o Vini, pela personalidade dele, ele tá perdendo a briga. Porque ele comprou muita briga. Mas ele sempre foi um jogador muito provocativo em campo. De estar o tempo inteiro provocando os adversários. E ele virou o alvo de praticamente todo o país. É um sozinho brigando contra milhares. E por mais que ele bata, ele acaba perdendo porque não há apoio. É totalmente normal. O torcedor tem todo o direito de vaiar. Vini Júnior é vaiado novamente, e dessa vez pela própria torcida do Real Madrid, dentro do lendário Santiago Bernabéu. Isso tem gerado muito burburinho no mundo do futebol. E claro, a mídia não ficou em silêncio sobre essa nova polêmica envolvendo o craque brasileiro. Então se liga aí, porque hoje a gente vai ver tudo o que tá rolando com o Vini Júnior, as reações da imprensa e o que isso pode significar pro futuro dele no Real. Vamos acompanhar vaias, porque as vaias surgiram lá no jogo do Real Madrid, que venceu o Levante por 2-0. Vamos acompanhar aí, porque esse GC aqui, eu nunca imaginei na minha vida fazer um programa com Vini Júnior e Bellingham vaiados pela torcida do Real. Mas vamos acompanhar. Depois de troca de treinador. Pois é. Aí depois troca de treinador, crise, perderam títulos, mas enfim. Eliminados. Acontece com os ricos também. Exato. Toda crise ela tá sujeita a todo mundo mesmo. Vamos acompanhar aí, Marcelo, coloca pra gente aí como é que foi. Eugênio, é uma coisa assim improvável, eu até brinquei sobre você olhar Vini e Bellingham sendo vaiados, o Real Madrid sendo criticado pela sua torcida, mas é que eu acho que é um acúmulo, né? O torcedor que vai para esse jogo ganha do Levante, 2-0, mas ele vai acumulando as coisas e desabafa nessa partida, né? E mesmo hoje, assim, o time venceu 2-0, beleza, mas a vitória foi da metade do segundo tempo para frente. Difícil. Então, assim, as vaias que foram ouvidas no intervalo foram vaias no 0-0 contra o Levante no Bernabéu. A temporada do Vinícius é uma temporada ruim, não é uma grande temporada. O anterior já foi. Então, assim, é raro... Quer dizer, abaixo do que ele pode entregar. Sem dúvida. E bem menos participativa em gols e assistência, participação em gols baixa dele. Sim. Então, assim, um clube dessa magnitude, quando tá performando nesse nível, isso tem ressonância. E aí vira uma bola de neve. A crise já existe e esse ambiente negativo piora o que já está acontecendo. Então tem que ter sabedoria para assimilar e sair disso aí. E quando você fala do Vini, desculpa, só para também emendar, já seguiu esse assunto, que eu acho que o cara, as pessoas que estão em casa, né, e o fã de esportes, quando ele olha para o Real, é como o Zupa falou, tem o Zupa que falou dos torcedores do Real Madrid. Sim. Mas tem muita gente que está de olho no Real Madrid para ver o desempenho desse cara aqui, ó, do Vini Júnior. Porque eu tenho certeza que as pessoas que acompanham o Vini Júnior querem saber como ele vai chegar na Copa do Mundo. E lembrando que a Copa é daqui a alguns 5 meses, a convocação de março, onde o Vini vai se inserir num ataque de seleção brasileira. Você acredita que ele também esteja oscilando, assim como o Real? Eu acho que se a Copa fosse, se o ser titular ou não na Copa do Mundo e a Copa fosse amanhã, fosse medido por desempenho, o Vinícius Júnior não seria o titular da seleção brasileira. Pelo menos isso no meu entendimento, porque tem outros jogadores que têm jogado melhor do que ele. O próprio Rafinha e o Estevão, para mim, seriam os dois escolhidos para jogar nessa função de jogadores abertos na seleção. Então, assim, olhando perspectiva do Vinícius Júnior, acho que a preparação vem muito mal, Edu. Então. Muito mal. E ele olha para o lado e vê o Rafinha titular, goleador do Barcelona, um dos. Ele olha pro Chelsea, vê o Estevão muito bem. E mesmo que o Estevão às vezes não entre, hoje, por exemplo, nem ficou no banco de reservas, mas enfim, ele é o cara da era Ancelotti que mais marcou gol. Então esse cara provavelmente já está garantido. Eu acho que o Estevão é um caso
de um jogador que joga melhor na seleção do que no clube. Do que no clube. O Estevão do Ancelotti é melhor do que o Estevão do Chelsea, até porque o Estevão do Chelsea também está começando. Exato, Ele está garantindo a titularidade dele no campo. Exato. No campo. E a titularidade do Vini, ela vai se perdendo. Não, é só isso. E a titularidade do Vini, ela vai se perdendo, porque é um Real Madrid que realmente não é um... Não, ele brigue com o Matheus Cunha para jogar por dentro. Por dentro. Mas ali, lembre também que pode ter um Rodrigo nessa posição, pode ter um Neymar. Hoje se são vai ou não. 5 para 4 vagas. Eu tô tirando o Neymar da conversa, porque acho que o Neymar ainda não faz parte desse grupo. Mas são 5 para 4 vagas, né? Vinícius, Rodrigo, Estevão, Matheus Cunha e Rafinha. Porque quando o Ancelotti achou esse quarteto, o Rafinha estava machucado. E esse quarteto jogou bem pela seleção brasileira sem o Rafinha. Na condição que o Rafinha tá, ele joga, ele vai jogar. Então são 5 para 4 vagas. Alguém vai dançar. Por nome, dançaria o Matheus Cunha. Por bola, não dançaria o Matheus Cunha. Ô, Eugênio, sabe por que eu gosto de perguntas desse tipo pra gente analisar? Porque a gente tem que analisar jogador de uma maneira diferente sempre. Você tem ali 30 no grupo, 35, no seu grupo que pensam e reagem diferente. O Vini, lembra quando ele estava na Europa também, que ele oscilava e na seleção ele era tímido? Lembra do Tite dar uma entrevista pra gente aqui na ESPN, que eu perguntei pra ele do Vinícius Júnior. Quando o Vinícius, ele falou, cara, o Vinícius ainda tá tentando se soltar em seleção brasileira. Mas ele ainda tá tentando. Então, ele nunca se soltou. Como é que tá? Como é que você imagina que tá a parte mental do Vini pensando em Copa do Mundo também com essas oscilações todas? Não tá boa, obviamente que não tá boa. O Vini caiu de produção desde a temporada passada, nessa agora caiu um pouco mais. Ainda é um jogador capaz de fazer o gol que ele fez, a jogada que ele fez no gol lá contra o Barcelona na semana passada, uma jogadaça. Né? Saiu driblando, botando todo mundo debaixo das bolas debaixo das pernas, driblando, fazendo uma jogada maravilhosa. Ele é capaz de fazer isso, só que não tem feito com regularidade. Essa é uma questão. Você não pode prescindir de um talento como esse. Porém, acho que o Vini, pela personalidade dele, ele está perdendo a briga. Porque ele comprou muita briga. Não só a briga contra o racismo, que é fundamental, que é importante, mas ele sempre foi um jogador muito provocativo em campo, de estar o tempo inteiro provocando os adversários. E ele virou o alvo de praticamente todo o país. Todo mundo quer tirar uma onda em cima do Vini, quer provocar o Vini para desestabilizá-lo emocionalmente. E ele cai. O último caso foi lá na Supercopa, o Simeone ficou ali no ouvido dele, depois pediu desculpa, mas depois já era. O que importa para ele é o momento ali, é tirar o jogador do equilíbrio. E o Vini perdeu isso. Ele não é mais um jogador... Primeiro porque ele caiu de produção. Se estivesse jogando muito, teria mais respeito. Uma vez que não joga tanto, perde um pouco do respeito. E depois porque é um sozinho brigando contra milhares. E por mais que ele bata, ele acaba perdendo porque não há apoio a ele, ao jeito dele de ser e à causa dele contra o racismo. Vou somar isso. Eugênio, não misture. Misturo. Relacionamento pessoal dele. É complicado. Porque uma figura controversa, é uma questão que envolve também patrocínio pessoal dele. Né? Ele, na semana que anuncia o namoro, lança uma campanha publicitária associada a namoro. Até que ponto é uma jogada de marketing ou não é? Até que ponto esse envolvimento dele atrapalha na concentração dele dentro de campo? Até que ponto ele está focado no futebol dele? A gente tem que esperar para ver. E a gente já viu comportamentos extracampo afetarem a carreira, por exemplo, do Neymar. E eu acho que talvez corra o risco até do próprio Lamine Yamal ir por esse caminho também, que também tem comportamentos fora de campo que são diferentes, como foi com o Ronaldinho Gaúcho e tantos outros jogadores. Mas ficando mais dos brasileiros, eu temo que isso também atrapalhe o desempenho físico e técnico dele e a concentração dele nos jogos. Ele não é um jogador de 2 anos atrás. O nível de estabilidade emocional é menor. Eu acho curioso porque... eu vejo, eu não sei até que ponto essa relação de fato existe, mas é a impressão que eu tenho, que a estabilidade emocional do Vini está muito ligada ao nível de performance dele. Por exemplo, quando ele estava ali convivendo, semana sim, semana também, com os atos de racismo contra ele, com os crimes que eram cometidos contra ele, dentro e fora de campo do futebol espanhol, naquele instante, ele estava vivendo um momento técnico muito bom. Ele era o melhor, ou um dos melhores jogadores do mundo. E eu acho que essa regularidade dentro de campo dava a ele muita força
para suportar o que ele suportou. Inclusive, a gente elogiou aqui na época como o Vini conseguiu levantar a cabeça e enfrentar toda aquela onda terrível de racismo contra ele, batendo de frente com quem tiver que bater, jogando muito, sambando na cara dos outros, comemorando os gols bonitos que ele fazia, respondendo em campo. Então, a boa fase que ele vivia ali deu muita força para ele suportar um momento que era muito fácil de ele ter se perdido emocionalmente, porque era um momento muito difícil. Mas em outros momentos, teoricamente mais fáceis de serem suportados, ele se mostrou instável emocionalmente. Na seleção brasileira, e época da Copa América do Dorival Júnior ali, que ele me parecia muito irritado, e até antes disso, eu acho, muito irritado com a dificuldade que ele vinha encontrando de ser o protagonista que todo mundo esperava e que ele também esperava que ele fosse da seleção brasileira. E parecia muito uma cobrança dele com ele, sabe? Ele, daqueles jogos, sei lá, contra Paraguai, sei lá, quem que ele era marcado por 2-3 e ele não conseguia, e ele ficava pé da vida. Ali eu vi uma instabilidade decorrente da dificuldade de performance. E agora, de novo, uma temporada de oscilação e ele se mostra emocionalmente mais instável, muito mais irritadiço diante da performance ruim. Então eu tenho visto essa relação. Quando ele está bem em campo, ele se mostra muito forte de cabeça, como na época dos atos de racismo, que aquilo era muito fácil ele ter se perdido ali. E que continua acontecendo. Aconteceu Sim, na quinta-feira, agora, lá no jogo com o Albacete. Sim. E que teve muito menos percussão do que já teve antes. Agora, sim. Eu fico pensando, né, depois do comentário dos companheiros, será que o Vinícius Júnior ainda não está pronto para ser o protagonista? E tá tudo bem por ele ter 25 anos de idade? Talvez ele nunca esteja pronto, talvez o Vinícius Júnior não seja. Ele já foi na última Copa. Eu acho que foi protagonista do Real Madrid. Da seleção brasileira. Do Real Madrid. Eu A acho que seleção ele nunca foi um grande protagonista Real, do ele Real Madrid. ele já teve, talvez, Ele a foi chance, o melhor jogador do Real Madrid. Mas eu acho que ele dividia na final muito. contra o Liverpool, não? Sim, mas eu acho que ele dividia muito essa responsabilidade com outros caras que eram tão grandes quanto ele, ou até às vezes maiores dentro do clube, e o Vinícius Júnior era um grande jogador ali para aquele contexto. Tinha Benzema, tinha Kroos, tinha Casemiro, enfim, tinham vários bons jogadores. Um time, mas o jogador apontado para ser o melhor do mundo e eleito no prêmio da FIFA foi ele. Sim, mas ele foi o protagonista do time. Não, eu concordo, mas assim, eu Não acho que ele carregasse o time nas costas. não é simplesmente protagonismo de ser o melhor jogador que eu tô falando, é o protagonismo do peso, foram embora, o Neymar não está na seleção, você é o protagonista Na agora. seleção ele nunca teve esse papel. Nunca. Saíram os jogadores do Real Madrid que estavam lá há mais tempo, você é o cara que está lá há mais tempo, seja agora, saiu o Kroos, seja o protagonista. Aí chega o Mbappé, em tese divide esse protagonismo com ele, hoje o Mbappé é o protagonista do time. Assume o protagonista. Então, talvez, não sei, isso aqui é só um pensamento. Será que ele precisa ser sempre o protagonista? Porque na seleção brasileira, por exemplo, ainda que ele nunca tenha sido protagonista, o Vinícius Júnior nunca se escondeu. Ele nunca jogou mal por omissão. Foi por tentar demais. Ele pega a bola e vai pra cima de 2, 3 caras. A seleção tem um ponto que, assim, a seleção, depois que o Neymar apagou, né, de 2022 para cá, que as lesões tiraram o Neymar da conversa, a seleção brasileira, que sempre buscou um protagonista para chamar de seu, especialmente de Romário para cá, né? Romário, Ronaldo, Ronaldinho, depois Neymar, precisou ainda mais de um protagonista porque o trabalho não existiu, né? Foi uma zona e esculhambaram a seleção brasileira. E quando não há um trabalho coletivo, você precisa muito que alguém seja um protagonista. Eu acho que a partir do momento em que agora a gente vive uma era mais tranquila da seleção brasileira, com um treinador que ele é o protagonista e consegue trabalhar o coletivo melhor, talvez o Brasil não tenha essa demanda de alguém ser o protagonista. Eu acho que isso pode ser muito saudável para a seleção brasileira. Eu acho que esse é um problema uma coisa meio Palmeiras do Abel, sabe? Então, eu acho uma coisa, esse é um vaga problema. ali que tecnicamente o cara pode chegar. Não, tá todo mundo bem e eu acho que não ser o protagonista às vezes ajuda. É isso que eu tô falando. Rafinha, o Vinícius Júnior ajuda muito. No Barcelona, ele não é o protagonista e tá jogando uma enormidade, tá tudo bem. Então, mas eu acho que esse é um problema mais de fora do que de dentro. Essa busca por um protagonista. É uma coisa cultural, né? É uma coisa do brasileiro da mídia, uma talvez coisa do torcedor, de vender a individualização do futebol. Esse cara aqui coloca no pedestal. A Por quê? Copa de fulano, A seleção brasileira, historicamente, não foi guiada por protagonistas. Vamos lá, Copa de 58. A gente lembra muito, o Pelé com 17 anos. O Pelé não era o protagonista. O Garrincha. O dono do time era o Didi. Sim. O Pelé veio durante a Copa, né? Nem Pelé. Isso é verdade. Ou seja, quem fez mais gol? Vavá. Você dividia. Bellini na zaga. Beleza. 62, acho que aí sim o Garrincha
meio que coloca o time nas E costas. ele assume porque o Pelé se machuca. O Pelé se Era machuca. o Pelé o protagonista. 70, tinha o Pelé, o maior jogador do mundo, mas não era só o Pelé. O time, o artilheiro Mas foi ali- o Jairzinho, mas ali tinha o o Gerson protagonista. jogou muita bola. Mas Tinha as uma coisas figura. giravam em volta dele, né? Eu acho que Inclusive tinha- extra-campo, né? Tinha a figura do Pelé, Última que Copa. era uma grande imagem, mas no campo... Não, no campo não. Não era um time assim, dá a bola no Pelé que ele vai resolver. Não, todo mundo jogou. Rivelino jogou, Tostão jogou, Jairzinho foi o artilheiro, o Gerson por trás. Então, assim, depois, 94, Romário, beleza. Só que o Romário era uma posição dentro do time. Você tinha o Bebeto com ele, Não, você sim, tinha mas o tinha a Branco foi figura. importante. O holofote tava em um. Tá. E isso ajudou os outros, Mas tudo inclusive. foi muito dividido por todo mundo. Sim. 2002, muita gente questiona até hoje. O Ronaldo foi o craque, não sei o quê. Pô, mas e o Rivaldo? E o Ronaldinho Gaúcho, que foi decisivo em alguns momentos. Então, assim, você não pode pegar um jogador e querer jogar em cima dele, qualquer que seja o jogador. E eu acho que a gente viveu um problema no Brasil nos últimos 15 anos, que foi pegar o Neymar e colocar em cima dele. Resolve aí. E o futebol não é resolver um Mas cara sozinho. eu não vejo mal nenhum em você ter um protagonista no time. É que eu acho que o protagonista ele precisa estar pronto e aguentar a pressão de ser o protagonista. Esses caras que você citou, eles eram protagonistas. O Ronaldo era o protagonista. O Romário era protagonista. Agora, o time não deixava de existir quando ele não jogava. Quando não ia bem, o time... Então, assim, você tinha outros jogadores. Eu acho que esse é Cria um exatamente ambiente o ponto. que, assim, o que a gente viu nos últimos anos na seleção brasileira. Dá a bola no Neymar pra ele resolver, não pode ser isso. Não, mas eu acho O que time tem que ser coletivo. acho que a seleção brasileira tem uma questão muito maior. E não que a pode jogar isso bagunça, no que assim. aconteceu tudo. Bom, mas eu torço muito pro Vini Júnior, que na minha opinião o Brasil vai ser hexa. Eu fico falando pra vocês nos programas, mas eu tô torcendo pro Brasil ser hexa. E acho que todo mundo tá torcendo pro Vini Júnior e bem também. Vai E é ser, totalmente vai normal ser. a vaia também, né, Edu? Só pra gente deixar claro aqui, Sim. é totalmente normal. O torcedor tem todo o direito de vaiar. O Vinícius Júnior, a gente tá falando aqui, não faz uma boa temporada. O torcedor paga ingresso, seja o torcedor que vai lá a passeio, seja qualquer outro torcedor, o torcedor que aparece lá de quarta e domingo no Santiago Bernabéu, tem todo o direito de vaiar o Vinícius Júnior e se ele bem entender que precisa vaiar até o final da temporada, até o Real Madrid ganhar um título, se Mas ele não ofender, não cometer nenhum crime, não tá tudo jogando bem. muito bem Tá mesmo. jogando bem. É isso. Mas eu acho que vai dar a volta por cima e tem talento pra Você isso. acredita muito nas pessoas. Edu, isso é Acredito muito. Eu maravilhoso. acredito No amor mesmo, também. cara. É. No amor também. Mas O Vini seria titular na sua seleção hoje? Sim, minha seleção tem uns 42 jogando. Não é desfile de escola de samba que pode... E aí, galera, o que vocês acharam dessa situação toda com o Vinícius Júnior? Será que ele está sendo injustiçado pela própria torcida? Ou essas vaias fazem parte da pressão de jogar no Real Madrid? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que a torcida brasileira pensa disso. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima!